Comissão da Verdade, professor Michael Gardenkraut. Primeira audiência pública. Está instalada a primeira audiência pública da Comissão da Verdade de São José dos Campos, no dia 16 de outubro de 2013, para audiência pública Os Idos de 1964, em São José dos Campos. Nós vamos ouvir primeiro a senhora Célia de Jesus Pereira, viúva de Marcondes Pereira, ex-prefeito e ex-deputado de São José. Com a palavra com a senhora. Bem, eu sou Célia Marcondes, e até eu mesma estranho quando falo Célia de Jesus Pereira, porque eu assumi o Marcondes, que era o sobrenome da mãe dele, mas ele foi conhecido sempre como Zé Marcondes, né? E eu quero que as minhas palavras sejam de agradecimento a vocês, a Comissão da Verdade, pela oportunidade desse resgate histórico, que eu acho bastante importante, porque a criançada, a juventude que está chegando agora, não pode imaginar o que foi um período bastante difícil, um período que a gente pode dizer bastante triste da democracia brasileira. Então, gostaria de fazer o meu relato. Eu tomei nota porque a memória já não ajuda sozinha. Bem... Dona Célia, se identifica só para a gente registrar, né? Se identifique. Solteira, casada... Ah, bom. Eu já disse que eu sou Célia Marcondes, viúva de José Marcondes Pereira. Viúva de José Marcondes Pereira, prefeito, grande prefeito de São José dos Campos, nos idos de 1962 até 66. Eu começaria o meu relato falando um pouco da campanha que o elegeu naquela ocasião. Foi uma campanha forte, difícil. Ele enfrentou 4 candidatos. Vou citar, tomei nota, Dr. Tertuliano Delfim Júnior, que já havia sido prefeito e contava com o apoio do governador do estado. Era ele que era o governador? Adhemar de Barros. O outro candidato era o vereador Jamil Mata de Oliveira, pessoa combativa também, e que era apoiado pelo prefeito da época, que era o Eumano Veloso. Também era candidato o senhor Jorge Vieira da Silva, presidente da cooperativa de laticínio, e apoiado pelo deputado Benedito Matarazzo. A seguir, o engenheiro José Garcia, que contava com o apoio de grande parte dos funcionários públicos do município, né? E, finalmente, a candidatura do Marcondes Pereira, uma candidatura popular, cujo vice era o Francisco Moreno Ariza, combativo vereador e líder sindical. E, naturalmente, eles eram os menores, né, na posição social. Eles estavam voltados para as classes trabalhadoras, principalmente para os excluídos. Então, foi uma campanha difícil, de muita luta, muita dificuldade, né? Mas eles ganharam, foram vencedores. E até eu fiquei muito admirada, porque, além de serem vitoriosos, foi uma vitória muito bonita, muito expressiva. José teve quase que o dobro do segundo colocado. E na associação esportiva, quando se estava abrindo as urnas, podia-se perceber a alegria dos eleitores ao notar que os votos iam somando e que Marcondes e Ariza iam passando na frente, e depois foi a vitória. A posse se deu no dia 25 de outubro de 1962. Ela aconteceu no Cine para Todos, sob grande manifestação popular, com muitos aplausos e uma chuva de rosas, que até me assustei. O povo estava demonstrando a sua alegria, a crença, a esperança
que eles depositavam num governo que se iniciava e cuja plataforma teve sempre voltada para principalmente as classes trabalhadoras e o povo da periferia, que era muito excluído. Bem, vamos ver mais. Naquele momento tão bonito que nós estávamos vivenciando, o Marcondes e o Ariza não poderiam supor tudo o que ia acontecer nesse país com a chegada da Revolução de 64. Então, eles tiveram pela frente enormes dificuldades e enfrentando o período mais difícil da história brasileira, que era o amordaçamento da democracia. Então, minha gente, quem viveu naquela época, como grandes amigos que aqui estão, Mário Toboni, Luiz Paulo, Ana Adelaide, quem eu rendo minha homenagem, né? Sabem que tudo começou com muita dificuldade, logo após a posse. A vitória do Marcondes e do Ariza incomodava muito a oposição conservadora, que, por todos os meios, de várias maneiras, tentavam atrapalhar o governo. Em decorrência disso, ele era um inconformado com a injustiça social, com a miséria, com o povo excluído. Em decorrência desse sentimento que eles tinham, ele tentou sempre encaminhar o seu governo muito voltado para as classes menos favorecidas. Isso incomodava muito a muita gente. Bem, quem vive hoje em São José não pode imaginar o que era São José naquele tempo. Hoje nós temos uma cidade, uma metrópole, já não é mais uma pequena cidade. Quer dizer, uma cidade que nos espanta pela correria vertiginosa do seu desenvolvimento. Mas naquele tempo, José pegou uma prefeitura com um orçamento deficitário, que não possuía recursos, quase nenhum, para enfrentar os grandes desafios e problemas sexuais da época. Além de tudo, enfrentando na Câmara um partido ferrenho de oposição. E apesar de toda a dificuldade que os homens públicos percebiam, houveram alguns que ainda incitaram o povo a não pagar os impostos, né? Então, para dar conta dessa tarefa que se apresentava tão difícil, ele precisou trabalhar muito, com muita coragem, diuturnamente, acreditando que poderia realizar o seu projeto de governo. Logo, ele se preocupou em criar o Departamento de Assistência Social, conhecido como DAS, para dar atendimento ao povo carente, com médicos, atendimento médico, farmácia popular e, enfim, ouvir os reclamos da população através de um departamento. Se iniciava ali a sistematização do Departamento da Assistência Social do município, que não existia até então. Além desse trabalho, que foi bastante grande, nós também conseguimos uma ambulância para atender a transporte, a locomoção dos doentes da zona rural, enfim, não só da zona rural, mas como também doentes levados para o Hospital do Câncer, hospitais especializados em São Paulo, cujo tratamento ainda não existia em São José. O nosso corpo hospitalar era pequeno, lutando também com muitas e muitas dificuldades, né? Também fizemos a Casa da Criança Especial. E não tínhamos como, não tínhamos recurso, né? E a José trouxe para a cidade a FEVAP, Feira das Indústrias, tentando despertar aos industriários, né, o interesse da cidade. Aconteceu, era uma feira grande,
aconteceu que a pessoa responsável pelo restaurante da FEVAP não apareceu. E eu e as minhas companheiras do DAS, a maioria voluntárias até então, nós resolvemos tocar o restaurante da feira. Não tínhamos, inclusive, a menor ideia do trabalho que nós íamos enfrentar. Com a ajuda da Dona Adelaide e de tantas companheiras, né? O Argimiro e amigos, porque nós José teve muitos perseguidores políticos, mas também teve grandes pessoas que o ajudaram. A feira se desenvolveu, o restaurante também, e nós conseguimos, então, o dinheiro que precisávamos para criarmos a Casa da Criança Excepcional, que acabou tendo 90 crianças de cérebro lesado, tratados pelo Dr. Veras, um famoso neurologista do Rio de Janeiro, que nos deu grande suporte. Bem, não sei se eu contei que a nossa ambulância foi conseguida em praça pública, falei? Então, para nós conseguirmos a nossa ambulância, porque a gente transportava os doentes em jipes, em caminhonetes, punha-se dois colchões, lembra-se, Mário? E transportávamos os doentes. Aquela situação não podia continuar. Então, fizemos durante 45 noites uma quermesse. Quem viveu naquela época e foi comer o nosso bolinho, tomar o nosso quentão, nós trabalhamos ali e foi uma campanha também muito aceita pela população. E tivemos ajuda também do senhor Bogzan, que era o diretor da GM, se não me engano. E José chamou e disse: ô Bogzan, olha aí, a mulherada trabalhando tanto aí no fogão, né? Faz um precinho melhor aí nessa ambulância. E nós depositávamos o dinheiro do caixa todos os dias no banco, e a turma do banco torcia, vendo subir o resultado. O Dr. Bogzan foi uma pessoa maravilhosa, nos estendeu a mão, e nós conseguimos comprar essa ambulância. No dia que ela entrou pela Avenida 15 de novembro, nós pusemos uns caixotes, que as mulheres eram baixinhas, para enxergar a entrada da ambulância. Foi uma das maiores emoções que eu já tive na minha vida. Girava a luz vermelha e José já tinha mandado escrever no para-choque: do povo para o povo, o que era uma grande verdade. O povo ali todas as noites comprando bolinho e quentão e prestigiando o nosso trabalho. Então foi uma conquista que me deixa muito gratificada. Bem, deixa eu ver o que mais vou falar para vocês. Bem, vocês podem imaginar o quanto esses movimentos populares incomodavam as classes conservadoras, né? Esse prefeito humano, corajoso, trabalhador, incansável, incomodava muito, né? Então, ele, apesar dessas perseguições, quando terminou seu mandato, ele se elegeu deputado estadual, com expressiva votação em todo o Vale do Paraíba. Foi eleito na tribuna da Assembleia Legislativa Paulista. Os seus discursos me espantavam, porque era uma época de repressão, uma época de perseguição, e ele continuou lá com a sua voz, com seu discurso corajoso, coerente, continuando a luta que ele já havia iniciado contra a ditadura militar. E denunciando, inclusive, o autoritarismo que andava perseguindo, castigando muita gente. Um autoritarismo que levou à morte a democracia brasileira. Isso é uma coisa que tem que se registrar, não é? Os seus inimigos políticos não descansaram. E após muitas manobras,
eles conseguiram a cassação do Marcondes, do seu mandato legítimo e popular, e a suspensão dos seus direitos políticos por 10 anos. Bem, vocês podem imaginar o que isso representou para ele, que era um democrata por excelência. Mas tinha que se curvar, não é? À força, aquele autoritarismo que dia a dia crescia em cima da classe política. E passou então a sofrer ainda mais forte perseguição. Seus inimigos eram implacáveis. Ele precisou ficar foragido. O fato aconteceu quando os delegados da Polícia de São José, que tão bem conheciam a dimensão deste político democrata, eles correram à minha casa. Nós estávamos até saindo para uma festa beneficente, quando o delegado falou: Marcondes some, desaparece da cidade, porque o coronel Sacampelo, de triste memória, está vindo aí para prender você. E se você cair preso lá, você não sairá com vida. Então, inesperadamente, ele precisou sair da cidade. Ficou foragido por um bom tempo. Bem, depois ele foi preso, entregou-se para os aeronáuticos, né, em Cumbica. E se defendendo das acusações, ele era acusado, imaginem vocês, de comunista e guerrilheiro. Absurdo, um democrata nato e puro como ele só. E entre todas as sanções que ele recebeu, ele teve cortado a sua conta no Banco do Brasil. E também impedido de entrar no CTA. E nós tivemos conhecimento disso numa tarde que nós íamos visitar dentro do CTA o professor Obemor, um grande amigo. E ao chegar na guarita, o militar pegou o documento dele e disse: o senhor não pode entrar. O senhor está impedido de entrar no CTA. Ele falou: por quê? Quero saber. Ele era combativo, né? Ele respondeu: o senhor é uma persona não grata ao país. Ele. E eu, que já estava tão assustada com tudo que estava acontecendo, fiquei cutucando: vamos embora, bem, vamos embora, né? E pelo meu susto, ele disse: eu vou embora, mas eu estou me curvando, falou aos militares, estou me curvando a esse regime político, ditatorial, que tem amordaçado a democracia brasileira. E dando um movimento no carro para sair, ainda voltou e falou assim a eles: voltarei um dia nos braços da democracia e vocês todos vão bater continência para mim. Eu já estava tremendo. Não é? Foi uma palavra prognóstica, porque isso aconteceu 10 anos depois, já eleito deputado federal, acompanhado de Ulisses Guimarães e Franco Montoro. Ele adentrou ao CTA e todos os soldados ali alinhados bateram continência para ele. Então são passagens tão bonitas, não é, que fazem parte de uma história de uma cidade, que não pode se perder ao sabor dos ventos, não é verdade? Bem, vamos ver. Vocês já imaginaram o quanto ele sofreu pelo que eu já acabei de ir relatando, né? Além de caçado, ele se sentia discriminado, pois perdeu muito do seu convívio social, à medida que o medo começou a se instalar na sociedade. Então, ele percebia que as pessoas tomavam bastante cuidado ao se aproximar da nossa família. Isso foi muito difícil para nós todos, né? E muitas vezes eu disse: José, vamos tentar a vida em outro lugar? Ele falou: jamais, aqui me derrubaram, aqui vão assistir eu me levantar. Era
tinhoso e corajoso, como nem sei o quê. Bem, mas o nosso sofrimento, que foi grande, tornava-se muito pequeno de frente do sofrimento de toda a nação amordaçada, que assistia milhares de brasileiros serem injustiçados, presos, torturados, né, Luiz Paulo? E muitos mortos. Por quê? Por um idealismo político que as classes opressoras não podiam aceitar. Era a ditadura se instalando cada vez mais no Brasil. José retornou ao seu trabalho como advogado, no seu escritorinho, mas nunca perdeu a esperança de assistir o retorno da democracia no Brasil. E após muitos anos, mais de 10, ele foi anistiado, candidatou-se a deputado federal e se elegeu com aproximadamente 80 mil votos, sendo 52 mil somente em São José dos Campos. Era o resgate que o povo fazia ao político honrado, honesto, idealista, trabalhador e, acima de tudo, muito humano. Bem, como deputado federal, muito feliz, muito alegre, ele participou ativamente da campanha das diretas já. Essa campanha incendiou o país, não é? O povo estava cansado da ditadura, o povo estava sofrido, não queria mais ficar amordaçado. Era necessário voltar à democracia e dar direito que o cidadão, seja ele quem for, possa expor as suas ideias, possa falar as suas reivindicações e não ficar tolhido, perseguido, batido, né, Luiz Paulo? Sofrido, e muitos companheiros exilados, como Mário Covas e tantos outros, que eram grandes democratas. Bem, ao lado de companheiros e amigos, Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Mário Covas, Tancredo Neves e muitos outros, aqui em São José, o Argemiro, que foi um grande companheiro, né? O Ariza, uma pessoa combativa também, Luiz Paulo e tantos outros, né? O Bevilacqua também, naquela ocasião, ao nosso lado, o Robson Marinho, e muitos joseenses de grande valor. Então, essa campanha, acredito que devolveu a credibilidade ao brasileiro, né? Era a democracia, era a aurora, que o alvorecer de um país, depois de mais de 10 anos, abaixo da bota militar. Então, esse alvorecer foi, acredito, e deve ser considerado e escrito como um grande momento da nação brasileira, né? Bem, eu peço licença a vocês, eu gostaria de ter essa oportunidade de agradecer ao vereador, deixa eu me lembrar, você anotou para mim, mas eu consegui também, era o Valdir Alvarenga, o Miranda Web, eu também consegui o nome. Eles, através de uma lei que foi sancionada pelo prefeito Eduardo Cury, com grandes elogios ao prefeito, eles doaram o nome dele em memória à Via Norte, uma das mais bonitas avenidas de São José, que liga ao centro da cidade, ao bairro de Santana, onde ele sempre foi muitíssimo bem votado. Eu acredito, como acredito na imortalidade da alma, que onde ele quer que ele esteja, ele há de ter passeado por essa avenida e muito, muito feliz, porque foi um resgate maravilhoso, a memória que eu posso dizer de um grande prefeito. Bem, para terminar o meu relato e estar aberta a perguntas, eu gostaria de terminá-lo usando as palavras de Franco Montoro, que era um grande democrata, nosso amigo, e que essas palavras José sempre
guardou dentro dele como uma bússola, um norte. Essas palavras representam toda a sua dimensão como ser humano. Eu vou ler para vocês essas palavras e acredito que vocês vão perceber todo o significado profundo que elas possuem. E assim vou dizer: não há quem sofra que eu não sofra também. Gostaria que vocês pensassem nesse momento que não sou eu, a Célia Marcondes, que está falando, mas sim o José Marcondes Pereira, porque era assim que ele era. Vou repetir: não há quem sofra que eu não sofra também. Os que passam fome, os que não têm casa, os que sofrem injustiças, os que estão oprimidos, excluídos, são homens como eu. A eles eu estou ligado por vínculos de uma sociedade, uma solidariedade profunda e infinita. Somos membros de uma mesma família humana. Somos todos filhos de Deus. Muito obrigada. Eu estou aberta a perguntas, aquilo que eu consegui responder. Sintam-se à vontade. Vou passar para o Luiz Paulo. Dona Célia, evidentemente, teríamos vários episódios, muitos episódios a relembrar. Muitos, né? Juntos. Agora, um momento realmente que ficou gravado, né, com o golpe de 64, foi naquela noite do dia 1º de abril de 1964, em que algumas pessoas, evidentemente... destruíram uma estante que havia com livros, tinha uma jornais. Banca de jornais na Praça da Matriz, que se chamava Banca Nacionalista, Isso e mesmo. que expunha e vendia jornais, revistas e livros. Me lembro perfeitamente. Aliás, foram na Praça da Matriz, eles pegaram não só essa banda, destruíram e derrubaram, e saíram pela como cidade. Arrastaram tudo até a frente da minha casa. Mas eles vinham assim numa algazarra, falando alto. E o José me pegou pela mão e foi à nossa varanda. E à medida que aquela turma, né, nos viu, as vozes foram abaixando, eles foram ficando mais calados, jogaram aqueles restos que levavam e foram embora. José não disse uma única palavra, apenas ele ficou de pé, firme, olhando o que se passava. Realmente, Luiz Paulo, eu não havia anotado, mas foi um marco muito grande do que vinha aí adiante, não é? Senhora Célia, embora o medo tivesse marcado São José dos Campos e o ex-prefeito tivesse se afastado da política dessa política mais aberta, mais pública, ele continuava participando de algumas reuniões mais discretas que discutiam o momento político em São José. Ocorriam essas reuniões na cidade? Você pode repetir? Eu não ouvi direito. É que realmente eu tenho uma deficiência auditiva, sou mulher biônica com os meus aparelhos, então embora o medo tivesse marcado São José e o ex-prefeito tivesse afastado da política mais pública, mais participativa junto à população, ele participava de algum grupo de discussão? Haviam discussões em São José nesse período a respeito não podia dessa haver, situação? não é? Quando ele estava cassado, como eu disse há pouco, era amordaçado. Ele bem que tinha ímpetos, mas tinha uma família atrás dele, né? E ele mesmo, afinal de contas, ele sabia, ele estava esperando pelo retorno da democracia. Então, ele não podia estar falando novamente a sua luta, né? A sua inconformidade com tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, ele curtiu esses 10 anos em silêncio e esperando o retorno.
acumulando as suas reservas para continuar a sua luta em favor da democracia. Isso aconteceu e acredito que foi muito gratificante, não só para ele, mas para todos os joseenses que, como ele, desejavam o retorno da legalidade no país. Viu, Nádia? Nádia, apenas vamos dizer assim, também um episódio relativo à sua pergunta e à participação do Marcondes. Quando eu saí candidato em 1976 a vereador, né, eu, evidentemente, não tinha nenhuma experiência de eleição, assim, de ser candidato. Né? E fui pedir apoio a várias pessoas da cidade, certo? Com mais experiência do que eu. Certo? Uma delas foi o Marcondes Pereira, Dona Célia. Certo? E você sabe quem fez a minha campanha eleitoral? Foi Dona Aurora Marcondes, na janela da casa dela, na rua Rubião Júnior. Atendendo e dando panfleto, né, distribuindo meus panfletos. Era a mãe do José. A mãe do Zé Marcondes Pereira. Quer dizer, ela como dizia, ele estava afastado, ela dizia, caçado, ele não pode, mas eu posso. Ela falou, ele não pode, mas eu posso. E distribuiu uma panfleto na janela da casa dela. O santinho, né? Era distribuído por ela na janela da casa dela, na rua Rubião Júnior. Quer dizer, então você veja que da solidariedade, inclusive, na própria família, né? Para superar esse período em que o Marcondes ficou... Foi longo e difícil. Caçado, né? E que foi longo esse período. Né? Longo e difícil. Ele foi preso? Foi. E como foi o processo da prisão? Ele ficou em Cumbica, mas ele tinha conhecimento, eu gostaria de me lembrar e não consigo. Era um militar de alta patente da aeronáutica. E ele falou, Marcondes, você é um detento da aeronáutica, mas eu sei que o Exército está pedindo a tua cabeça. Eu vou acompanhá-lo, você irá depor em Caçapava, mas escoltado pela aeronáutica. E assim foi. Embora ele tenha ficado dentro da aeronáutica numa situação bem difícil, né? Uma pequena sala, sem liberdade nenhuma, né? Ele teve essa sorte, porque esse Campelo de triste memória tinha uma gana em cima dele, achando que ele era guerrilheiro e comunista. E ele sempre foi um grande democrata. Então, a aeronáutica, esse militar, o apresentou no Exército e disse, olha, nem um fio de cabelo dele pode ser tocado. Ele é responsabilidade da aeronáutica brasileira. Então, eles foram obrigados a suportá-lo e fazer todas as perguntas necessárias, e ele ficava lá o dia todo para respondê-las, né? E no final da tarde voltava para Cumbica. Isso já foi uma coisa muito boa que nos aconteceu. Diferente do Argemiro, que quando ficou preso no Exército, eu acompanhei a Ana Adelaide até lá, e nós estávamos na salinha de espera, as duas coitadas aí que os maridos estavam presos, né? E aconteceu do Argemiro, acompanhado dos militares, passou à nossa frente. E a Ana Adelaide, que já não viu o marido há tanto tempo, correu abraçá-lo, eu atrás dela. Meu Deus, lembra-se, Adelaide? Eles nos empurraram, gritaram, nos puseram de lá para fora. Por aí vocês veem o clima que a gente enfrentou. Quer dizer, precisava bastante coragem para acreditar que os 10 anos haveriam de passar. Você está lembrada disso, Ana Adelaide? Dona Célia, quando do golpe de 64, era diretor-geral do CTA, o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho. Eu tenho informações de que o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho gostava muito do prefeito José Marcondes Pereira. Gostava. Né? Eles se sentiam amigos, apesar das posições que eles ocupavam. Né? Ele realmente foi uma das pessoas muito honradas que muito sentiu a cassação do José. Ele ainda disse,
chegou a dizer, inclusive, Marcondes, é com muita tristeza que eu estou assistindo o que está acontecendo neste país. E eu sei, eu conheço a sua dimensão democrática, a sua dimensão humana. Então, quer dizer, em todos os lados, haviam aqueles que tinham um raciocínio claro e percebiam que não estava direito o que estava acontecendo, né? Então, Luiz Paulo, muitas pessoas, né, nós tivemos. É claro que o medo foi se espalhando, porque havia um autoritarismo impiedoso, não é? A pessoa, às vezes, injustamente, nem era político, e, de repente, estava lá, arguído, indo à delegacia, ao exército. Gente, é um episódio, uma memória muito difícil e muito triste para nós todos. É evidente que a pressão sobre o Marcondes, prefeito, foi terrível. Foi, muito grande. Foi terrível. E por homens públicos que se diziam democratas, eu não entendo isso. E ele conseguiu terminar o mandato. Ele terminou o mandato. Evidentemente que ele... Com muita luta, ajudado aqui pelo meu amigo Mário, ele foi né? o chefe do gabinete dele. E por outros. Mas ele foi até o fim e realizou. Eu não anotei, porque ia levar muito tempo falar todas as realizações que ele fez, são muitas, né? Mas ele conseguiu, com muito trabalho de gigante, diuturno, ele realizou em favor, principalmente da classe trabalhadora e do povo excluído, ele realizou um grande governo. Justamente, quer dizer, e eu acredito que, apesar toda essa pressão, o Marcondes tendo chegado até o final do mandato, quer dizer, ele se licenciou apenas para ser candidato depois a deputado estadual. Ele se afastou, entregou o governo para o Ferzital, doutor Ferzital, que era o presidente da Câmara, porque o Ariza... todas pagas, todos os papéis em ordem, ele só se separou para ter o direito legal de se candidatar a deputado. Agora, eu tenho para mim que teve um papel muito importante, certo? Em o Marcondes ter continuado, certo, prefeito, certo, até quando ele teve que se afastar para ser candidato a deputado estadual, a presença também em São José dos Campos do brigadeiro Casimiro Montenegro pela aeronáutica. Certo? Porque se fosse pelo exército, o coronel Sacampelo, ele estaria caçado. Certo? E ele só veio a ser caçado como deputado estadual por causa do ato adicional número 5. Eu posso até afirmar com certeza que deve ter havido o dedinho do brigadeiro Montenegro na maneira como ele foi preso, na maneira como ele foi tratado dentro da prisão em Cumbica, porque melhor do que ninguém ele conhecia o amigo Marcondes. Então o exército ficou a ver navios. E ele só veio a ser caçado como deputado estadual em função, inclusive, da decretação do ato adicional número 5, do AI-5. Exato, o AI-5. Que realmente mudou, mais ou menos, a correlação de forças dentro das Forças Armadas e deu um peso muito grande a esses setores, realmente, do Exército, principalmente, e que acabaram caçando Marcondes, porque na época... Muitos outros, né? Porque na época, inclusive, ele fez um pronunciamento muito duro... Muito violento. Sobre o comandante do 2º Exército de São Paulo, que era o general Cizinando Sarmento, né? E esse pronunciamento dele realmente repercutiu muito, né? E ele acabou sendo caçado, certo, em janeiro de 1969. Eu estava, inclusive, com ele no carro e ele colocou o discurso, né, que ele tinha feito. Eu pensei, não tem escapatória, está caçado, porque no momento daquele, não é? Ele falar o que ele falou, quer dizer, estava pedindo para ser caçado, porque ninguém ia aguentar ouvir aquelas verdades naquele momento. E depois dele, outros caçados também. Aliás, eu recebi vários telefonemas desses que foram caçados, e depois alguns precisaram sair do país, foram exilados, mas muitos deles ligaram para mim, José não estava, portanto fui eu que atendi o telefone, e eles disseram, dona Célia, diga ao Marcondes que eu me sinto muito honrado de estar tombando ao lado dele. Quer dizer, que coisa boa, gratificante, não é? Uma passagem assim pelo mundo político brasileiro. Então, muitos episódios houveram, Luiz Paulo, que a gente até muito tempo procurou esquecer, né? De tão difíceis e sofridos que foram. Mas a minha família
muito se orgulha de tudo que aconteceu. Aconteceu até, sem citar o nome, naturalmente, o nosso governo de São José já estava na mão dos vereadores nomeados, né? Quer dizer, o direito do povo de escolher os seus mandatários já estavam trancados e amordaçados. Esse registro é muito importante para nós, que nossos estudantes consigam ler a história de São José do ponto de vista, né, daqueles que viveram esse período negro.